Vamos para a palavra agora? Efésios 4:30. Vamos lá. Efésios 4:30 vai nos dizer assim, ó: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Pai, fale conosco essa noite, toca os nossos corações, que não seja mais eu falando, mas que seja o teu Espírito Santo pregando aqui. Toca, transforma, Jesus, e venha dar muitos e muitos frutos sobre cada coração aqui. Amém. Vamos lá. Essa pregação nasceu no meu coração depois de um testemunho aqui na intercessão, que eu só ouvi até um pedaço do testemunho, o resto eu não ouvi. Eu comecei a chorar e não foi mais. Que eu sei que chegou uma parte, que é do testemunho, que a pessoa falou que fazia uma coisa, tinha parado, e ela começou a fazer e ela se sentiu ruim, mal, pesada, vamos dizer assim, enfim, não dá pra se sentir, mas vamos lá. Naquele momento ali, o Espírito Santo falou assim, ó, ela entristeceu o meu coração. E naquele momento eu comecei a chorar, e depois eu falei pra cela, depois a cela toda começou a chorar, a intercessão toda começou a chorar, e foi aquele berreiro. E daí eu fiquei com isso na cabeça, e hoje Deus falou assim, traz essa mensagem. Eu tentei trazer esses dias, Deus me levou para outro lugar. Quem estava aqui no dia da pregação sobre como o Espírito Santo fala? Vocês lembram dessa pregação, como é que ele fala? Vocês lembram da vozinha? Teve pessoas que praticaram já no outro dia, já, a voz do Espírito Santo. Quem não escutou, tá no Instagram, tá no Instagram, tá lá a pregação lá, é muito boa para quem quer escutar a voz do Espírito Santo. Eu não sei como ele fala comigo. Escuta lá a live lá, que vai estar de uma maneira bem fácil. E depois que a gente aprende a escutar essa voz, nós também temos que começar a entender que o Espírito Santo é uma pessoa e ele mora em nós. Eu expliquei aqui esses tempos. Ele mora em nós, ele faz morada em nós, ele está dentro de nós. É uma pessoa morando dentro de nós, chamada Espírito Santo. E essa pessoa morando em nós temos que cuidar o que a gente faz. Porque essa pessoa quer o quê? Ela quer dominar a nossa vida. Porque ela domina a nossa vida é o melhor para nós. A gente aceita Jesus porque a gente reconhece que a gente não sabe viver. Eu preguei isso sexta-feira na sala. Depois que a gente aceita Jesus, a gente reconheceu que sozinho não dava. Então eu reconheço que sozinho não dá. Então esse versículo aqui vai falar o quê? Que a gente tem que cuidar. Ele diz assim, ó, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual nós, fomos selados para o dia da redenção. Ele está dentro de nós com um propósito, guardando nosso coração, selando nosso coração, para o dia que Jesus voltar a gente ir embora com ele, amém? Então eu quero trazer aqui essa noite assim, ó, sobre não entristecer o Espírito Santo. Entristecer quem a gente ama é muito ruim, é ou não é? Quando a gente entristece aquela pessoa que a gente ama, assim, a gente olha para aquela pessoa assim, ó, e vê o rostinho dela triste. E a gente sabe, pô, foi eu que fiz aquele rosto ficar triste. Cara, não sei vocês, mas quando eu fico muito ruim. E eu fico ruim mesmo. E eu tenho que lá pedir desculpa, porque, né, para mim não vai mais, porque eu sou o culpado daquela tristeza. Eu olho pro rosto de quem seja lá que for, eu sou o culpado daquele rostinho que tá triste, foi eu. Então nada mais justo e mais humilde do que eu ir lá me desculpar com a pessoa. E assim é que funciona. Amanhã eu te pego. E é assim também com o Espírito Santo. Quando fazemos algo que o desagrada, ficamos com um sentimento de frustração. Quem já entristeceu o Espírito Santo aqui sabe como é que é. Não dá para explicar, mas a gente fica ruim de uma maneira que ninguém... E assim, o detalhe, ele não culpou a gente. Ele só disse assim, ó, eu tô aqui e eu escutei. Cara, e a gente olha para tudo quanto é lado e diz, pô, não tem ninguém aqui. E dá aquele negócio ruim, pá, por que eu fiz? Alguém já passou por isso aqui? É um sentimento ruim. E ao mesmo tempo a gente fica mais ruim ainda, porque ele fala assim, ó, mas eu não tô te culpando, eu só não quero que tu não faça mais. Aí a gente fica mais ruim ainda. Eu disse, pá, Espírito Santo, eu já fico, daí eu, pá, Espírito Santo, desculpa. Mas daí parece que o meu pedido de desculpa não adianta mais, porque eu já fiz, daí parece, pá, podia não ter feito. Daí já me dá vários sentidos, pá. Não dá pra explicar, mas quem já sentiu sabe o que eu tô falando. É algo que a gente não consegue explicar, mas a gente sabe. Eu fiz o que ele não queria que eu fizesse. Eu deixei ele triste. Esse sentimento toma conta da gente, assim, que a gente, quando vê, a gente tá chorando. Às vezes eu faço umas piadas, pá, por que eu fiz?
Não era para ter feito. E nem é tão maldosa, mas foi uma piada que eu senti que não era para ter feito. Às vezes eu falo alguma coisa e eu sinto, Deus, não era para me ter falado. E eu sinto que é um sentimento, parece, de frustração. Assim, parece que eu enganei ele, parece que eu não escutei ele. E esse sentimento a gente tem quando a gente faz alguém ficar triste. Quem é casado aqui e ama sua esposa e ama seu marido, quando acontece isso no casamento, a gente fica assim também. A gente olha para a pessoa que está do lado, pô, tá ali, ó, tá desanimado, tá desacorçoado e a culpa é minha. Se tu não tem esse sentimento, quando tu olha pro teu marido, pra tua esposa, não quero botar peso em ninguém, mas o amor já tá longe. Porque isso se chama amor. E eu trouxe aqui duas coisas, eu estava estudando bastante, Deus, duas coisas para mim ter esse sentimento, para me sentir essa tristeza quando eu faço isso com alguém. E o Espírito Santo assim, ó, duas coisas que acontecem, que a pessoa tem que ter, amor e intimidade. Por que intimidade? Vamos começar por intimidade. Intimidade é o quê? Intimidade é conhecer alguém tanto, mas tanto, que olhar para a pessoa e ver o seu rosto, a gente já diz assim, ó, não tá legal. É ou não é? Aquele lá não tá legal hoje. Acho que alguma coisa aconteceu, ele não é assim. O nome disso é intimidade. Isso só acontece quando a gente tem intimidade com a pessoa, para poder olhar no rosto dela e ver que ela não tá bem. Quem a gente não tem intimidade, tu não consegue dizer. E eu quero trazer uma coisa aqui bem legal sobre intimidade. Intimidade não é saber quem é a pessoa. Intimidade é conhecer a pessoa. Tem pessoas que sabem quem é o Espírito Santo e fazem um monte de coisa que desagrada, mas não conhecem o Espírito Santo e daí continua fazendo. Por quê? Porque não sabe que o desagrada, não sabe que entristece ele. Então existe diferença entre saber quem é o Espírito Santo e conhecer o Espírito Santo. É um exemplo prático? Bem? Quem aqui sabe quem é o Neymar? Gente, eu peguei uma pessoa bem famosa. Todo mundo conhece o Neymar aqui? Então vamos interagir comigo aí, que vocês sabem que eu gosto, né? Amém! Ei, glória! Então, né? Aí, obrigado. Todo mundo sabe quem é o Neymar aqui? Amém. Agora, quem aqui conhece o Neymar? Vocês entenderam então a diferença entre saber quem é uma pessoa e conhecer uma pessoa? Essa é a diferença. Saber quem é só saber. Eu sei quem é. Agora, conhecer fala de intimidade. Quem aqui sabe a comida preferida dele? Quem aqui sabe que hora ele dorme, que hora ele acorda? Como é que é as noites dele? Ninguém sabe nada dele. Por quê? Porque ninguém conhece ele aqui. A gente só sabe quem é porque a gente vê uma fotinha na TV, uma entrevista. Tem muitas pessoas que tratam o Espírito Santo como se fosse alguém só que... eu sei que é alguém lá que... Parece que Jesus morreu lá, foi pro céu, me desceu e agora eu tenho ele no meu coração e amém. Continua mentindo, continua enganando, continua falando mal dos outros, que a gente vai falar aqui agora. Continua fazendo um monte de coisa que entristece o coração dele. E nem sabe por quê, porque não conhece, só sabe quem é. Então nós temos que entender que para conhecer o Espírito Santo eu tenho que ter uma coisinha chamada intimidade. E nós só damos bola quando é alguém que não temos intimidade. A gente só dá bola quando um amigo meu que eu amo tá triste, a gente fica ruim. É ou não é? Agora passa uma pessoa na rua que nem conhece tá triste. Tu vai passar batido. Quer ver outra coisa? Algum amigo, filho, pai, mãe, alguém que eu amo muito, esposa, marido, pede, tá mal, precisando de oração. Como é que a gente ora? Nossa, ora com a lágrima escorrendo aqui. Deus ajuda, tira, bota... Agora orar para uma pessoa que a gente nem conhece. Deus abençoa a vida dele lá e tá tudo certo. Só eu que sou pecador assim ou tem mais alguém comigo aqui? Porque quando a gente ama, é diferente. A gente busca diferente. A gente trata diferente. A gente quer que aquela pessoa esteja bem. Então, nós não podemos entristecer. Então, quando a gente, vê uma pessoa que não conhece, a gente triste e não dá bola. Mas quando vê alguém que a gente ama triste, a gente fica ruim também. E esse é o sentimento que a gente tem quando a gente peca. Eu sempre falo aqui, vou começar a falar de novo. Eu parei um pouco, mas vou voltar a falar. Pecar nunca foi e nunca vai ser o problema. Nossa, que heresia. Não. Porque a gente é predestinado a pecar. Nós não vamos de hoje até morrer sem pecar. Nós vamos pecar. Nós vamos errar. Tem algum santo aqui?
Nós vamos errar. Vai chegar um dia que a gente vai errar. E não é o problema isso. O problema é quando eu peco, quando eu erro, sem dar nem pelo menos um frio na barriga que eu tô pecando. Esse é o problema. Quando eu tô lá, que eu sei que pornografia é pecado, e eu tô lá aqui, ó, vendo. E a barriga não dá frio, e não dá nada, e não acontece nada comigo, e eu faço o que tem que fazer lá e não dou bola, e depois eu saio daquela e não dá nenhum remorso na cabeça. Esse é o problema, porque essa pessoa já não tá mais com o Espírito Santo, mais nada aceso dentro dela. A pessoa que tem o Espírito Santo, quando pega o celular, não sei você, mas quando eu vou falar isso aqui. Quando eu vou ver um filme, que eu já vi o filme, eu sei que vai vir uma cena meia, né, daquela cena meia para maiores de 18, me dá um frio na barriga, me dá um negócio ruim, e vai entrar a cena. E eu quero ver a cena, porque, né, eu sou carne e eu quero ver. E o Espírito Santo assim, tira. E, como é que me dá um negócio ruim, se eu não tirar, eu morro do coração. E eu vou lá e eu tiro. E daí eu fico, ai, obrigado. Mas por mais um pouquinho eu vejo. Porque a gente é carne, a nossa carne ela gosta do pecado. Ela gosta dessas coisas. A gente nasceu do pecado, amém? Então, sem intimidade, eu não vejo o que o Espírito Santo quer de mim. E sem amor, eu também não consigo ver. Porque só quem não sente nada pela pessoa que não se importa em vê-la sofrer. Se eu não tenho amor por aquela pessoa, eu não tô nem aí pra ela. Eu não amo ela, tipo, fulano lá tá sofrendo. Agora, antes ele do que eu. A gente ainda fala assim ainda. Por quê? Porque a gente não ama aquela pessoa. A gente não tem nada por ela. A gente não tem sentimento nenhum por ela. Além de não ter intimidade, a gente não tem amor por aquela pessoa. Então, quem eu não amo, eu não tenho esse sentimento. Se é uma pessoa que eu amo, eu fico ruim, amém? Mas se eu não sinto nada pela outra pessoa, a gente... É, não é? Se é uma pessoa que eu não tenho nada, cara. Fulano lá tá mal. Agora. Buscou, tá colhendo. A gente ainda fala assim ainda. É ou não é? Só eu peco aqui nesse lugar, gente. Vocês não são capazes de falar, é verdade. A gente bate de ombro. A gente vai... Aqui, ó. Aqui pra ele, ó. Por quê? Porque a gente não tem amor pela pessoa. Se é uma pessoa que eu amo, eu cuido, né? Se é uma pessoa que... Olha como é que é com a pessoa que a gente ama. Eu cuido até o jeito que eu vou falar. Pra não machucar o coração dela. É ou não é? Se é uma pessoa que eu não sinto nada. Falei mesmo e deu. Tinha que escutar. Por quê? Porque eu não tenho amor por aquela pessoa. Mas aí vem um cara chamado Jesus. Lindo, maravilhoso, santo, poderoso. E nos dá uma pedrada na cara. E Jesus vem e fala assim, ó. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ele fala o quê? Ame. Ame o seu próximo. E não pensa que o próximo é aquele que está ao teu lado, não. O próximo é aquele que chega perto. Jesus conta a história do bom samaritano e os judeus passavam pelo irmão dele e não fizeram nada. Quem que ajudou? Quem foi o próximo naquela história ali? Foi o estrangeiro. Então amar quem a gente conhece é fácil, né? E amar quem a gente não conhece? Orar por quem a gente conhece é fácil, né? E orar por quem a gente não conhece? Quer ver uma oração que creio quem é pai e quem mãe aqui por nada algum dia já fez? Deus, tira a dor dele, passa para mim. A gente faz essa oração com os olhos cheios de lágrima. Que a gente não quer ver mais o filho do cara sofrendo, a filha. Agora um estranho. Duvido se alguém aqui já fez essa oração por uma pessoa que não conhece. Jesus fez. Na cruz, pregado. Jesus estava lá pregadinho na cruz por aquele que chama-se Jesus é gay. E ele está lá pregado na cruz. Não está mais, né? Ressuscitou, glória a Deus. Mas a mesma cruz que foi por nós, foi por essa pessoa que também fala isso. Foi pelo estuprador, foi pelo bandido. Jesus morreu por todos. Não foi por mim, foi por todos. Nós temos que ter essa noção. Que às vezes parece que a gente se converteu, parece que foi só para mim, né? Para todos os que creem. Por quê? Porque Jesus, ele não escolheu uma pessoa, ele escolheu pessoas. E eu gosto de ser bem sincero no que eu falo, porque para mim, o que Jesus fala aqui foi uma das coisas mais difíceis de eu botar em prática. E até hoje é difícil. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Não sei para vocês, os super-herói gospels aí, mas para mim é difícil praticar isso. Amar uma pessoa que eu não conheço. Como a mim mesmo. Então nós temos que buscar esse amor. Nós temos que lutar por esse amor.
Porque Jesus, ele diz o quê? Que ele é Pai. E ele diz o quê? Pai nosso. Não é meu Pai. É Pai nosso. Então, Pai é nosso. Então, amar o próximo significa que eu estou amando o filho do meu Pai. E outra coisa bem falada também é o irmão, né? Irmão se mata, né? Eu tenho 2 filhos, gente. Tem dia que eu tenho que pular no meio da briga, porque... né? Mas vai alguém de fora falar alguma coisa pro irmão. É assim ou não é? Ou é só lá em casa? Eu e meu irmão, nós se matava. Eu era o mais novo, graças a Deus. E quando alguém vinha botar a mão em mim, ele tava na frente. Porque ele pode. Agora não vem outro de fora. Quem mais tem irmão aqui foi assim? Agora a gente é tudo irmão, porque que ao invés de defender, a gente ajuda a falar. Legal, né? A gente é irmão, gente. Não é pra gente estar falando, é pra gente estar ajudando. Pra gente estar levando o outro lado. Esse dia eu fui falar com uma pessoa, começou a rasgar um irmão. Eu comecei a falar assim, mas tu já parou pra ver a vida dessa pessoa? Tu já parou pra ver o marido dela? Já parou pra ver a família? Já parou pra ver... A pessoa abaixou a cabeça e nunca tinha parado pra olhar isso. Olha pra vida da pessoa. Olha pelo que ela já passou, pelo que ela passa. Um dia a gente foi igual ela. Daí eu agora sou o bonzão. Ele não pode um dia ser o bonzão também? Então ao invés de falar do irmão, a gente tem que o quê? Botar o irmãozinho em oração. Amém? Então, primeiro de tudo que eu tenho que fazer para ter intimidade é amar a pessoa, buscar intimidade. E também assim com Deus, também assim com o Espírito Santo. Para mim ouvir a voz dele, para mim saber quem ele é, o que ele faz, eu tenho que buscar intimidade. Por que eu tenho que buscar intimidade com o Espírito Santo? Para poder saber quando eu deixo ele triste. Quem já passou por esse momento que eu falei no começo aqui, é porque conhece a voz do Espírito Santo. Porque quem não conhece a voz do Espírito Santo não dá bola. É o que a gente vê lá fora. Pessoas se acabando a noitada, homens que dormem com 2, 3 mulheres, mulheres que dormem com 2 homens, 3, e não estão nem aí. Por quê? Porque elas não escutam a voz do Espírito Santo. Elas não têm intimidade com o Espírito Santo. Mas nós, que temos intimidade, nós temos que saber quando a gente deixa ele triste. Eu quero falar 2, eu botei 3, mas se eu não conseguir, eu paro na primeira. Quero falar 3 coisinhas aqui que deixam o Espírito Santo triste. A primeira vai estar em Colossenses 3:23. Que é uma das coisas que eu falo muito aqui para quem trabalha em ministério, e hoje eu vou falar para a igreja. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para homens. Eu falei antes na intercessão aqui, verdade? Tudo o que fizerem, façam para o Senhor. Quer deixar o Espírito Santo triste? Entra por aquela porta ali sem querer estar aqui dentro. O Espírito Santo fica triste. É um momento que a gente vem, a gente sente a presença, a gente sente a glória. É um momento que a gente tá feliz. Pá, eu vou lá adorar o meu pai com o meu irmão. Vou lá adorar o nosso pai com os meus irmãos. É assim que é pra gente estar aqui, gente. É assim. Tá querendo estar aqui. Lá é bom quando eu vou lá. Nossa, aquele momento, aquele louvor me dá uns arrepios na cabeça. Nossa, eu fico doido. É assim que é pra gente estar aqui. É assim, não é por obrigação. Eu tenho que trabalhar num ministério porque eu tenho. Não, tu não tem que trabalhar, tu não é obrigado a trabalhar. Eu sempre falo, Jesus diz o quê? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, se trabalha para Jesus, tem que ser suave e leve. Se não ter leve, não é Jesus. Tu já tá sozinho faz tempo, Jesus não tá mais contigo nesse ministério. Ele já te abandonou. Porque para ele é leve, é suave. E vir à igreja tem que ser leve e suave. Eu falo e não tem medo de falar. Porta tá ali, ó. Não quer estar aqui? Não vem. Fica em casa. Nós fizemos rodinhas de orações. A gente faz roda de oração com 2, 3. Não dá. A gente cai no chão, morto. Por quê? Porque os 3 querem estar ali. Às vezes a gente vem para um culto que aqui na intercessão, gente, a gente quase se mata. De querer ficar ali. A gente vem para cá porque a gente sabe que tem que cultuar, mas a gente quer ficar ali, ou não é? Que ali a gente tá desmanchado em lágrimas, presença forte, todo mundo chorando, porque todo mundo que tá ali quer estar ali. E às vezes tem pessoas que estão aqui que não querem estar aqui. Eu vou lá porque eu tenho que ir no culto, porque eu sou crente. Cara, fica em casa. Fica dentro da tua casa. Pelo menos o ambiente vai ficar leve, quem tá aqui vai querer estar adorando. O ambiente vai ser outro, que não vai ter um peso aqui jogando para baixo. Vai estar todo mundo querendo ir para cima. A igreja tem que acordar para isso, não é obrigado a seguir Jesus.
Não tem nenhuma passagem assim, ó. Jesus fala assim, ó, eu obrigo a todo ser humano me aceitar e me amar. Não tem essa passagem. Tem vinde a mim que vós estão cansados, tem todo aquele que crê em mim, é meu filho. Essas passagens existem. Agora, uma obrigando a estar na presença dele, não tem nenhuma. Então, ninguém aqui é obrigado a estar aqui. Ninguém aqui é obrigado a ser de Jesus. Ninguém é obrigado. Então, uma das coisas que mais entristece o Espírito Santo é estar fazendo para ele por obrigação. Mas antes, não fazer. Quer ver? Vamos na prática. Vocês sabem que eu gosto de prática, né? Quem aqui pede alguma coisa, a pessoa, tá, eu vou lá. Como é que a gente fala? Nem vai mais. Se é pra ir reinando, é assim ou não é assim? Gente, o espiritual e o natural são igual. Jesus está lá no céu, olhando para quem está fazendo com a cara. Por que não ficou em casa? Se é para fazer assim para mim, não faz, porque a minha palavra, Jesus está assim lá no céu. Se é para fazer assim, reinando, com a cara trancada, esperando as pessoas na porta, tocando. Por favor, gente. Por favor. A palavra dele diz assim, ó, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Gente, isso aqui é Bíblia, gente, não para homens. Não faz porque tu tá no ministério, porque tu é crente, eu tenho que ir lá. Não, faz para ele. Porque é sobre ele. A gente cantou aqui, porque dele, por ele, são todas as coisas. Não é só cantar, é praticar o que é cantado. Tô sendo muito duro aqui? Pelo silêncio eu tô, mas vamos lá. Então vamos lá. A religião te obriga. A religião te obriga. Te obriga a dizimar, te obriga a não tomar ceia se tu tá em pecado, te obriga um monte de coisa, não é? Te obriga a botar uma roupinha não sei o quê, porque as outras são tudo do capeta, não, as minhas são o que compro, não tem nada a ver com ele. Mas vamos lá. A religião te obriga um monte de coisa, Jesus não. Jesus ensina. Quer fazer? Faz. Não quer? Esse é Jesus. Jesus, ele te ensina. Se tu quer praticar, amém. Se tu não quer praticar, e é desde sempre, tá? No Velho Testamento, Jesus diz assim, ó, eis que se você seguir, escutar a bênção, você vai ganhar isso, você vai receber aquilo. Se você não escutar, você... Daí a Bíblia diz assim, ó, escolham a bênção. Deus mostrou o certo e o errado, o bom e o ruim. E daí ele diz assim, ó, escolham o certo. Escolham o bom. Como um bom pai, quem aqui cria pai para ser vagabundo? Ninguém cria filho para ser assim. Nem os traficantes, bandidos, criam filho para ter a mesma vida que eles. Vocês sabiam disso? A gente cria filho para ter uma vida digna, um caráter. E Deus é igual. Então Deus nos ensina, mas Ele não quer que a gente faça por obrigação. Ele quer que a gente faça por amor. Por amor. Por isso que eu sempre gosto daquele versículo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu ensino. Eu já escutei testemunho de eu falar alguma coisa aqui e a pessoa fala assim, ó, tá falando pra mim. Até me xingou no pensamento. E depois o Espírito Santo falou pra ela, não foi ele que falou, fui eu. E a pessoa mudou. Então eu ensino, o meu papel é ensinar a Bíblia. Quem apanha primeiro é eu, pode ter certeza. Mas pode ter certeza disso. Mas eu tento viver, amém? Então pra gente, né, continuar aqui. A religião te obriga, Jesus te ensina. Se você querer fazer, amém. Se não querer, amém também. Ele não vai deixar de ser Jesus por causa de mim, tá? E nem de ti. Ele é Jesus e ponto. Então, Jesus não muda eu fazendo ou não fazendo. Ele é. E ponto final. Então, vir na igreja, trabalhar no ministério, não pode ser obrigado. Tá aqui no discipulado de casal na terça, no sábado, não pode ser obrigado. Fique em casa. Jesus não te muda. Uma vez tinha um guri que trabalhava comigo, e eu sempre falo de Jesus, tá, gente? Qualquer lugar, o Zé tá ali pra perguntar pra ele, eu tô todo lugar falando de Jesus. Ele mudou minha vida e eu tenho que falar isso pra todo mundo. E eu falando de Jesus e coisa e tal, ele olhou pra minha cara e falou assim, ó, eu vou te mostrar que eu consigo mudar sem Jesus. E ele tava bem já. Ele veio pra trabalhar com nós, chegou bem depressivo, querendo se matar, comecei a curar ele, a alma, ó, procura os remédios, né, que quem tem depressão comprovada, diagnosticada, gente, tem que tomar remédio, tá? E ele tomou os remédios, ele começou a melhorar. Em 4 meses ele tava outra pessoa. Outra pessoa. E ele melhorou. E ele começou a achar que foi por causa dele que ele melhorou. E daí ele pega e me larga essa, eu vou te mostrar que dá pra mudar sem Jesus. Isso é agora, cara.
Se tu consegue, eu não consegui. Agora, se tu consegue, amém. Jesus vai ser Jesus igual, tu querendo ou não. Ele saiu do serviço, deu acho que uns 2, 3 meses, se afundou de novo. Droga, de novo voltou a usar droga. Voltou a depressão, parou de tomar os remédios, voltou pra depressão. Mas ele se acabou de novo. Daí ele voltou lá pra me pedir serviço de novo. E daí o que eu fiz? Pode vir, cara. Pode vir que eu cuido de novo. Esse é um pai. O pai não quer que o filho se perca. Se o filho se perde, o pai, quem é pai que sabe. Agora, tá querendo, eu tô aqui. Mas quando ele vem, a gente abre, não, vem, filho, vem que agora eu vou te cuidar de novo. Cuidemos de novo. Falemos de Jesus de novo. O que aconteceu? Quando ele melhorou, foi embora de novo. Mas agora, Jesus é assim, gente. Jesus, ele ensina. Se tu quer, não quer. E o nosso papel tem que ser assim também. Então, nada que eu faça na igreja ou qualquer lugar, ministério, coisa e tal, tem que ser obrigado. Tem que ser por amor. Nós somos pessoas livres. A gente aqui é livre. Ó. Todo mundo aqui é livre. Todo mundo. Então, é melhor o que eu falo para as pessoas livres? É melhor procurar um lugar para te ser feliz do que ficar em um lugar por obrigação. Procura um lugar, vai ser feliz, Deus te abençoe. Eu nunca me preocupei com quantidade, me preocupo com qualidade. Então, não quer estar aqui? Amém, gente. Não vai mudar nada a minha vida. Eu vou continuar sendo Evandro, marido da Raquel, pai da Carla e do Caleb, trabalhando todo dia. Vou continuar falando de Jesus. Eu falo isso é por causa do nosso coração. A gente tem que fazer para Jesus por amor. Amém? Segundo ponto aqui. 2 Pedro 2:20. Vou passar bem rápido nesse, mas é importante. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu escapei do quê? Das contaminações. Quer dizer que eu tive uma transformação através de quem? Senhor e Salvador? Amém. Novamente se encontram enredados nelas e por elas são dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Quer uma coisa que entristece o coração do Espírito Santo? É voltar a fazer o que fazia antes. Ele te tirou de lá. Mudou tua vida. Transformou teu coração. A Bíblia diz, ó, tirou o quê? Escapado das contaminações do mundo. A tua mente mudou. Quem já fez isso aqui depois de conhecer Jesus vai entender o que eu estou falando. Tem um toque de Jesus, é transformado, tenta lá dar uma banda na balada de novo. Chega lá, parece que ficou quadrado o negócio. Né? Quem bebia, parece que a cerveja já desce quadrada, já não desce mais igual. E, né? Aquela catinga de cigarro, que catingueira, fumava igual um porco. Mas já, por quê? Porque foi transformado. Né? Porque teve um encontro com Jesus, ele tirou essas contaminações do nosso coração. Daí daí o Espírito Santo limpa, coisa e tal, vai lá, volta pra lá pro mesmo lugar que tava. O Espírito Santo fica no coração, bah, tá fazendo isso mesmo. E a gente sente essa tristeza que eu falei no começo, pá, ele me transformou, o que eu tô fazendo aqui? Então entristece o Espírito Santo voltar a fazer o que eu fazia antes. Entristece. Amém? Então não vamos deixar o Espírito Santo triste voltando para onde a gente estava. Deixa o passado para lá, o que já foi, a gente está limpo, purificado, então deixa para lá, amém? Não volta para a sujeira de antes. Agora vamos para o final aqui, Efésios 4:31. Primeira coisa que eu quero falar de Efésios 4:31 para a gente terminar, mais 3, 4 minutinhos, já era. Tudo que vai falar aqui de Efésios 4:31 vai falar pelo amor ao próximo, amém? O contexto, se vocês pegar em casa, ler Efésios 4 inteiro, do 1 ao 32, 33, se eu não me engano, tá falando do próximo, sobre o próximo. Bota o 29 só para mim, já que eu tô empolgado em hoje, né? Não mais empolgado. 4:29 aí, só outra vez. Não ia falar, mas hoje eu tô na unção, eu vou falar. Quer me amar, me ama, não quer? Tchau. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Começa assim. Começa assim o contexto. Todo mundo sabe que é palavra torpe aqui, não precisa eu estar falando aqui o português, né? Mas eu vou falar. Que nem um palavrão saia da boca de vocês. Que nem uma palavra de baixo calão. Que nem uma palavra que vá trazer nojo, assim, coisa, constrangimento. Gente, isso aqui está dominando a igreja. O jeito de falar mundano dentro da igreja.
Quem aqui cria filho e fala assim, ó, vou ensinar a falar um monte de palavrão? Quem aqui cria filho assim? Então por que tu fala? Se tu não quer que teu filho fale. Nunca parou pra pensar isso? Cria o filho pra falar bonitinho, não, né? Aí vai lá e fala. O nome disso é hipocrisia, tá? Pra quem não sabe, é hipocrisia. Não quero que meu filho fale o que me escuta falando. Os fariseus faziam isso. Amém? Pode ir lá pro 31, só queria dar esses... Ah, tá aí embaixo, obrigado, desculpa. Não, antes desses... Tá aqui, né? Vamos lá, esse aqui é o 31, tá, gente? Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, ó, pra quem gosta de gritar, ó, e calúnia, bem como de toda maldade. Eu acho, não, era o 31 mesmo. Ah, tá, lá em cima. Tá, obrigado. Eu acho muito legal as pessoas falam assim, ó, ai, porque pra que gritar? Vai na igreja, grita, mas daí grita com a mulher, grita com o filho, grita com o funcionário, grita com todo mundo. Aí gritar pra Deus não pode, virou pecado, né? Mas gritar para as pessoas que estão ao redor eu posso. Eu acho isso muito legal. Mas vamos lá. Aqui tá falando do quê? De pessoas ao próximo. Tá falando de tudo, tá falando sobre o meu próximo. Quem aqui quem aqui tem a amargura de si mesmo? Para quem não sabe o que é amargura, como eu, fui pesquisar. O que é amargura? Amargura é um estado de tristeza profunda. Eu só fico triste com outra pessoa. Quando alguma pessoa faz algo para mim, isso cria uma amargura. Amém? Angústia ou aflição é bem profundo, podendo também descrever um sabor amargo ou uma aspereza por alguém ou algo. Então isso aqui está falando de pessoas, o contexto é de pessoas. Amargura sobre pessoas. Outra coisa aqui que diz sobre pessoas, indignação. Normalmente a gente se indigna com quem? O próximo, né? Eu nunca vi falar, nossa, eu estou indignado comigo mesmo. É difícil a gente escutar isso. Nossa, eu estou indignado com aquele... Nossa, a gente faz isso com os outros. Agora, nossa, eu estou indignado comigo. É difícil alguém falar isso. Né? Eu não vou dizer que não tem. Tem. Mas é difícil. É mais com os outros, né? Amém? Indignação. Refere-se ao quê? A um forte sentimento de desgosto, de revolta, de raiva. Geralmente provocado por algo, alguém. Vamos pra cima. Ira. Ira, raiva, vontade de, né? Dizer um monte de coisa com a outra pessoa, porque tá irado. Gritaria. Fica gritando, não sabe falar normal. Tudo que vai falar tem que gritar. Parece que a pessoa é surda, né? Tudo isso é com os outros, né? Ninguém grita consigo mesmo, né? Alguém grita aqui consigo mesmo, nós vamos procurar um médico agora. Normalmente é o quê? É com o filho, é com a mulher, é com o funcionário, é com o amigo, mas é sempre gritando com os outros. Outra coisa aqui bem importante pra gente terminar. Calúnia e calúnia. Isso aqui é muito legal. Por isso que eu deixei ele por último. O que é calúnia? Fui olhar também de uma linguagem popular, que eu tinha lá a linguagem de advogado, coisa lá, mas eu trouxe pro popular aqui, que eu gosto de estar bem simples. O que é calúnia? Falar mal de uma pessoa sem dar a chance dela se defender. Isso é calúnia. É quando eu falo mal de alguém sem dar a chance para ela poder se defender. Eu só tô falando. Ela não pode se defender, porque eu tô falando pelas... Obrigado, estão comigo, é isso aí. Acusar uma pessoa em cima de achismos. Se eu acho que fulano fez aquilo, fala rasgada a pessoa, não é capaz de pegar o WhatsApp ou chamar, por que tu fez isso? Por que tu falou aquilo? Que no meu ver é muito mais bonito. Pergunta, não fica achando. Pergunta pra pessoa. Não fica caluniando ela. O que a pessoa faz também? Tá dentro de calúnia, tá? Fazer fofoca é uma calúnia. A Bíblia manda não fazer. Isso aqui era não entristeça o Espírito Santo. Versículo 30, amém? 31 está dizendo assim, ó. Amargura, indignação, a ira, a gritaria e calúnia. Tudo isso que está falando aqui entristece o Espírito Santo. Eu já entristeci muito o Espírito Santo, porque o que eu já falei mal dos outros, vocês não têm noção. Não, eu falo mesmo. Hoje eu me policio, mas volta e meio o cara dá uma rateada. E eu sinto o Espírito Santo falando comigo, por que tu falou, abençoado? E eu falo, eu não sei porque eu falei, mas não falei. Mas me dá uma raiva de mim, por que eu falei, cara? O cara não tá nem aqui. E o pior é que o miséria que tava me escutando ainda falou junto. Por que não me tranca?
Era só ter falado, não vamos falar de ninguém. Eu fico, nossa, dá vontade de dar, né? Dá vontade de, quando eu vou falar de alguém, não, mas a gente tem que, né, não tem que orar pela pessoa. Cara, me dá uma vergonha quando eu escuto isso. Que rateira, pra mim falar isso agora aí, que tomada, que tomada agora nos dedos, né? Então, caluniar uma pessoa que é falar mal dela, sem dar chance dela se defender, é acusar ela em cima de achismo, é fazer fofoquinha, queimar aquela pessoa com a outra pessoa, levar discórdia, levar divisão. Tudo isso entristece o Espírito Santo. Eu gosto de perguntar, não responde. Já entristecesse o Espírito Santo? Eu já. E muito. Já entristeci muito mais do que eu entristeço hoje. Graças a Deus. Mas volta e meia ainda dou uma rateada. Ainda sinto esse sentimento de me arrancar meus cabelos. Porque a gente é falho. Não deixa o peso nas costas de ninguém. Ele é fiel e perdoa. Então, se tu já fez hoje, já fez isso, se fez hoje isso, falou mal de alguém pelas costas hoje, nós estávamos numa reunião lá com a célula, a gente só brincou, né? A gente ria, brincava, alguém falou mal de alguém lá. Vocês não falam mal de ninguém lá, né? Então a gente... Agora eu fiquei pensando, será que... Mas que eu lembre, não. Por quê? Porque nós estávamos lá debaixo de amizades, brincando, falando, né? Falando coisa boa. A gente teve uma hora que a gente começou a dar testemunho das células, né? Testemunho de... porque a primeira experiência do Espírito Santo, aquela vez foi curada, a gente começou a dar testemunho das células. Nossa, foi muito legal o que a gente fez lá. Mas por quê? Porque a gente estava não querendo entristecer o Espírito Santo. Então é esse sentimento que a gente tem que ter. 1 Coríntios 13:6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Guarda esse versículo no teu coração. O amor, quem é o verdadeiro e perfeito amor? Ele não se alegra com injustiça. Ele não se alegra quando a gente está falando mal dos outros. Ele não se alegra quando a gente fala em cima de achismo. Ele não se alegra quando a gente está caluniando. Ele não se alegra quando a gente vem por obrigação. Ele não se alegra. Ele não se alegra. Mas ele se alegra quando existe verdade. Amém? Vamos orar por isso?